Bom dia, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Começando aqui mais um vídeo, organizando aqui em casa, na correria. Gente, esse dia aqui para mim foi bem corrido, porque é o dia que o Caio, na terça-feira, e o Caio ele tinha consulta, né? Então eu levantei de manhã. Aí eu fui organizando as coisas, que ele não foi pra escola, porque a consulta dele era às 9 da manhã. Então nem mandei ele pra escola, porque não tinha nem como. Aí eu levantei, gente. Fui lavando a louça, adiantando as coisas, né? Porque pra quando eu viesse, levasse ele, viesse, não ficasse tanta coisa pra fazer, né? E aí eu fui lavando a louça, gente. Gente, eu não sei como é que é vocês, mas eu ainda melhorei bastante. Mas, gente, é muito dificultoso eu manter as coisas organizadas, sabe? Tipo assim, não sei se é só na minha casa ou se na casa de vocês é diferente, mas, gente, aqui em casa junta muita louça para lavar. Meu Deus do céu, gente, é agoniante. Tem muita louça para lavar. Sempre tem muita roupa para lavar. Parece que eu não venço, sabe? O serviço de casa, assim. Eu não sei se é porque também eu tenho que fazer muita coisa, né? Porque o que que acontece? Eu costuro em casa, né? Eu tô trabalhando em casa com a costura. E eu não sei se é isso, se é também a desorganização, né? Mas por mais que eu tente, parece que eu não dou conta, gente. É muita coisa, sabe? É muita coisa. O certo era eu à noite lavar a louça da janta, deixar as coisas organizadas. Mas, gente do céu, quando dá 7 horas da noite, eu tô tão cansada, eu tô tão esgotada. Eu acho que é porque eu cuidar do Caio, assim, o dia que tá mais tranquilo, vai bem, mas sim, dia que ele tá bem mais agitado. Então, parece que a minha mente tá cansada, sabe? E aí eu tô nessa peleja, gente, pra mim conseguir deixar a casa limpa, acordar com a casa mais organizada possível. Mas, olha, não tá fácil. Mas eu não vou desistir, né, gente? Eu vou lutar até o fim, né? Não vou desistir, não vou me entregar, né? Porque eu vou conseguir, né, gente? Eu vou conseguir me organizar, porque nós já tá chegando hoje mesmo. A gente tá chegando, nós estamos em dezembro já, né? E o ano que vem, entrando 2026, gente, e para ser sincera, eu preciso muito que eu comece a ganhar dinheiro realmente da costura e daqui do YouTube, porque não vai ficar vai ficar muito difíceis para mim, sabe? Eu tô conseguindo me organizar assim com as contas aqui de casa, porque eu passei o perereco muito grande, gente. Esses dias eu acabei acumulando conta, deixei acumular uma conta de luz, aí ficou difícil para mim. Depois acumulou também a conta de água, ficou difícil. Eu recebo sim, gente, o BPC, né? Eu sou uma pessoa que eu recebo o BPC, mas o BPC é o dinheiro só para me pagar aluguel, né, gente?
O resto eu tenho que dar conta. E tá corrido, gente, tá difícil. Então eu acabei juntando conta de luz, conta de água. E aí acumulou. Aí onde eu moro aqui, a mulher falou pra mim assim que ela ia ter que pedir a casa. Ai, gente, eu fiquei desesperada, porque aonde eu ia arrumar outra casa, sabe? Porque assim, quando eu vim morar aqui, eu paguei 2 meses de aluguel adiantado, né? Nessa época eu tava trabalhando, eu consegui trabalhar num hotelzinho de criança, só que daí também depois eu não, assim, o Caio tudo foi ficando mais difícil, sabe? O Caio já tava me dando muito trabalho, já não queria ir, já não tava se dando com as crianças, eu já tava bem cansada também. Então, sabe quando junta tudo e você vê que assim, meu Deus, eu não vou aguentar. E aí e o sonho que tava ali dentro de mim, de eu trabalhar pra mim, de eu trabalhar com a costura. Porque o dia que ele não queria sair de casa, eu me sentia mal, sabe? Porque ele queria ficar na casa dele, ele queria assistir a televisão dele, as coisinhas do jeito dele. Aí eu falei, não, eu vou sair, né? Eu vou pegar firme na costura. Só que, gente, eu tô nessa dificuldade, né? Ou eu costuro, ou eu limpo a casa. Se eu limpar a casa, eu não costuro. Se eu costuro, a casa fica bagunçada e eu perco a mão, depois me dá um desespero. Mas agora, em 2026, entrando agora, eu tô me conscientizando melhor também, gente. Isso daí que eu tô trazendo aqui para vocês, eu sei que também não é somente questão da desorganização. Questões emocionais, né? Questões, assim, de saber lidar com a minha criança interior. Porque até hoje, quem estava reinando na minha vida, mandando na minha vida, era a minha criança interior. E eu não posso, né, ficar assim, deixar a minha criança interior tomar conta de mim. Eu tenho que saber que eu sou uma mulher adulta e que eu tenho que me posicionar. O horário de eu trabalhar com as costuras é o horário de eu trabalhar com a costura. O horário de eu limpar a casa, o horário de eu limpar a casa e manter a casa organizada. E chamar, né? Aqui em casa mora eu, o Caio, a Isadora e a Cauane, né? Cauane é uma adolescente de 17 anos, já é mãe. O Caio, ele é autista e tem a Isadora. Então, criança faz bagunça mesmo, né, gente? A gente não tem muito o que fazer, né? Mas ensinar eles a se organizar, né? Sujou, limpou, né? Aquela coisa do... Olha, se você sujou, você vai limpar, né? Porque senão a gente fica muito difícil, né? E hoje eu tô me sentindo assim muito cansada, sabe? A gente se sente cansada. Mãe atípica, ela se sente cansada. Eu tô me sentindo, gente, muito cansada, com muita responsabilidade, com muita coisa. Só que eu também, do mesmo lado que eu me sinto assim, eu sei que eu não posso me entregar, né? Eu não posso falar, eu tô cansado e vou desanimar, não. Eu vou me animar, eu vou conseguir, né? Vou começar a trazer sempre os vídeos aqui no YouTube todos os dias para me crescer aqui na plataforma, né? Eu acredito que eu vou conseguir crescer aqui no YouTube com os meus canais, né? Com os meus vídeos. Eu acredito também que eu vou conseguir crescer costurando, né, gente? Trabalhando aqui em casa. E é isso, pessoal. Quero agradecer vocês aí que ficou comigo, tá assistindo meus vídeos, gente. Muito obrigada. Eu tô com 39 inscritos. Eu quero agradecer meus 39 inscritos que se inscreveram aqui no meu canal. Quero agradecer a você que tá assistindo.
Gente, assista. Eu não tenho um like. Deixa seu like pra mim. Fala assim que se vocês estão gostando do vídeo, se vocês não estão gostando do vídeo, tá bom? Pode falar. Fala aí o que que vocês querem saber, como é que, sabe? Se interage comigo, gente, vai ser uma honra interagir com vocês, falar com vocês, sabe? Se vocês quiserem saber mais como que é a vida da mãe atípica, né? Eu tô aqui para isso. E agora, gente, aqui, ó, vocês podem ver que eu já até mudei de roupa. Eu levei o Caio lá no postinho. O Caio passou com a médica. E tá tudo bem com ele, graças a Deus. O Caio tá crescendo, fiquei muito feliz. Ela falou assim que ele tá se desenvolvendo super bem, né? Que ele tá no peso bom, na altura boa, né? Ela falou assim que ele vai ficar alto e comprido, né? Ele tá com 1,56 m, gente. O Caio, ele tá do meu tamanho e ele tem 11 anos. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Ela pediu exame de sangue, mas, assim, ele pediu para fazer só o ano que vem, né? Lá para junho, que ele vai fazer os exames de sangue. E tá tudo tranquilo, assim, sabe? Com ele, graças a Deus. Eu falei para ela da alimentação. Graças a Deus, o Caio é uma criança que ele come de tudo. Ele não é aquela criança que, né? A única coisa, gente, que ele dá um pouco de trabalho é na hora que ele vai tomar café da manhã, que ele só quer comer a bolacha recheada. Inclusive, eu até falei isso para a médica. Ela falou que como ele é uma criança, que ele come as outras coisas de boa, né? Como ele come muito bem, ele come bem arroz, feijão, salada, legumes. Ela falou que não tem problema ele comer a bolachinha recheada de manhã, que eu posso dar para ele, assim, sabe? Posso dar sem aquela coisa, ai, não pode, que muita gente fala, né? Pra mim não dá não, isso faz mal. Aí ela já falou pra mim que eu posso dar sim, que ele, como ele se alimenta bem, né? Das outras coisas, não é essa bolachinha que vai fazer mal pra ele, é o que ele gosta. Aí eu fiquei muito feliz, assim, então vou continuar dando a bolachinha recheada dele de manhã, porque quando ele não tem, gente, a bolachinha dele recheada de manhã, ele até chora, sabe? Ele aceita, assim, de manhã, vamos supor, comer um bolo, ele aceita, mas não todos os dias. Ele gosta muito da bolachinha recheada dele. Então, assim, eu vou comprar a bolachinha recheada para ele e ele vai poder comer, né? Vai ficar tudo tranquilo assim. Então, eu já tiro o peso da minha consciência já, sabe? Posso dar bolachinha recheada para ele tranquilo. E é assim, né, gente? E aí a gente vou trazendo os vídeos aqui, vou mostrando para vocês, né? Vou fazendo as coisas. E aí, conforme eu vou conseguindo, mudando, conseguindo os meus objetivos, eu vou contando aqui para vocês, porque eu acredito que tem muitas mães como eu também, né, nessa peleja, nessa luta, né? Mães atípicas, mães que não é atípicas, né? Mães que trabalham, mães solos que trabalham fora e aí o dia inteiro chega em casa, né? Tem um monte de coisa para fazer. Gente, não é brinquedo não, viu? Não é brinquedo. Mas também a gente não pode desanimar, né? Uma hora vai dando certo, assim, você tenta uma coisa aqui, você tenta uma coisa ali, né? E vai dando certo, as coisas vai ter que se encaixar.
né? Uma hora as coisas vai dar certo. Não é possível, não é verdade? É assim que eu penso e é assim que eu tô indo. O que eu aprendi na minha vida, gente, é que eu não posso desistir, né? Durante a minha vida toda, eu começava e aí começava bem, daqui a pouco eu começava a ter dificuldade, muita dificuldade, eu abandonava, né? Por isso que eu não cheguei a um lugar, né? Porque eu não tive foco na hora das tribulações, eu desanimei, eu desisti. E hoje não, gente. Hoje eu coloquei na minha cabeça, eu não vou desistir. Não tá fácil, né? Tá muito difícil, mas eu não vou desistir. Nesse caos todo, eu vou achar a solução, né? Eu vou conseguir e eu não vou desistir, porque se eu cheguei até aqui e aí eu desisti, nossa, não, eu não consigo me ver desistindo novamente. Então, não. Cheguei até aqui e eu vou muito mais. E com as dificuldades, com o cansaço, mas eu vou muito mais, eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim, eu vou me programar, né? Vou fazer aí uma lista de tarefa, eu vou separar o que é prioridade para mim, serviços que é prioridade, coisas que não é prioridade. Vou me organizar, eu tenho esse mês de dezembro para isso, para organizar. Eu tenho muita costura atrasada, gente. Eu tenho muita coisa parada, sabe? Vou me organizar tudo isso. E vou me organizar na minha casa também, para as coisas funcionar, para as coisas fluir. Uma coisa que eu aprendi é que a gente bagunça, né? Não tem como a gente prosperar com a casa suja. Não tem como você prosperar com a casa bagunçada. Não tem como, gente, você produzir, né? Produzir com a casa bagunçada. Não, gente, não vai, a mente não colabora, né? Igual eu trabalho com costura, né? Não pensa vocês que eu sou costureira, não. Eu entrei nesse ramo há pouco tempo, porque eu preciso pôr o sustento dentro da minha casa. Mas quando a casa tá bagunçada, eu pego uma peça, né, que eu trabalho com conceitos e ajustes, eu não consigo fazer, a minha mente tá cansada de ver aquela bagunça toda, a minha mente não consegue limpar, né, não consegue pegar a peça e ver, nossa, eu tenho que fazer isso e produzir. Você entendeu? Agora, quando a casa tá organizada, que a minha mente tá tranquila, eu pego aquela peça e faço. E faço rápido, sabe? Ali, né? Eu não sei vocês aí, mas eu sou uma pessoa que eu procrastino muito. Em tudo, gente. É horrível falar isso, mas em tudo. Tudo eu vou deixando para depois, para depois, para depois. E aí depois vira aquela bola de neve grande, aquele desespero grande, né? Tudo isso é efeitos emocionais, né? Tudo isso tem a ver com o meu emocional, né? Que eu tô trabalhando sobre isso. Eu gostaria muito de fazer terapia, sabe, gente? Mas no momento eu não posso, tá bem muito caro, né? No SUS não tem. E assim também eu percebi que os psicólogos do posto, eles não têm aquela maturidade, assim, vamos dizer, né? Para minha demanda, vamos dizer assim. Aqui na onde eu moro tem um grupo de mães, né? Toda quarta-feira eu cheguei algumas vezes. E aí a gente estava mostrando, né? Cada mãe leva a sua demanda. E eu levei a minha demanda para ela. Eu falei para ela que antes, gente, né? Eu trabalhava, fazia a unha, eu trançava cabelo e tal.
Só que hoje eu não consigo mais, porque o Caio, não é todo mundo que o Caio aceita em casa. E assim, gente, eu parei, né? Eu não tenho mais nada de unha para fazer. Hoje eu tenho as máquinas aqui. E o que me chamou assim, fiquei assim boba com a psicóloga, né? Porque eu contei do passado que eu conseguia me manter. E hoje a dificuldade que eu tô tendo. Aí ela virou assim pra mim e disse assim: volta a fazer unha. Eu fiquei olhando assim pra ela. Falei, gente, imagina, gente, eu não concordo com isso, porque eu já cheguei até aqui. Aí eu vou voltar a fazer um. Então vamos lá, eu vou vender minhas máquinas, eu vou atrás de cliente tudo de novo. O Caio não aceita as pessoas em casa. Então, assim, eu vi que ela não tá ali preparada, né? E se eu fosse uma pessoa que eu não soubesse o que eu queria, eu ia pela cabeça dela. E mais uma vez eu ia quebrar a cara. Que da realidade, né, gente, eu sempre quebrei a minha cara porque eu sempre ouvi as pessoas, né? Eu sempre ouvi as pessoas e tem pessoas que não dão bom conselho, até mesmo da sua família, gente. Eu saí do... Nossa, gente, é muito ruim, sabe? Então, assim, cuidado. Cuidado com o que as pessoas falam pra você, com o que você ouve. Às vezes você acha assim, não, eu vou fazer o que tal pessoa tá falando, porque, né? Não faça isso, gente. Dentro de nós, a gente tem a nossa intuição, entendeu? Então, primeiramente, não tô aqui falando para vocês de igreja, tá? De placa de igreja, jamais. Tô falando de Deus, porque hoje eu acredito somente em Deus, não em placa de igreja. Hoje eu não frequento igreja nenhuma, não consigo ir em igreja nenhuma. Mas a minha fé, ela é grande em Deus. E se hoje eu tô aqui conversando com vocês, é porque todo dia da minha vida, o meu Deus, ele tem me guardado. Ele tem me dado força para me levantar, por mais difícil que seja, para mim lutar mais um dia. Então, você tem que falar com Deus, sabe? Falar com Deus. Falar, Deus, me ajuda. Olha o que está acontecendo. Esse é meu caminho. Senhor, é aqui que eu tenho que estar. Senhor, como é que tem que ser? Gente, eu tenho feito isso na minha vida, sabe? Eu tenho feito muito isso na minha vida e isso tem me ajudado muito a prosperar, muito mesmo, sabe? E hoje, gente, eu tenho a certeza, a convicção que eu nasci para costurar, porque isso é algo que estava dentro de mim desde quando eu era criança, né? É que eu fui criada por uma mãe narcisista. Então, gente, eu tive uma, assim, não vou falar, eu sei que tem gente que teve infância pior do que a minha, mas eu tive uma infância muito ruim, aonde como criança eu fui muito desvalorizada, porque o narcisista, ele é isso, né? Ele desvaloriza as vítimas. E a mãe narcisista, ela traz um dano tão grande para os filhos, né? Tanto que fala que nós, filhos de mães narcisistas, nós somos sobreviventes. Gente, é sobrevivência mesmo, a gente sobrevive. E aí, gente, a gente tem as sequelas, né? Muitos filhos de mãe narcisista não consegue viver, não consegue ter uma profissão, não consegue parar no emprego, não consegue manter uma família, não consegue ter foco em nada, né? Porque a primeira infância é pra gente ser valorizado, né? É pra gente... na primeira infância que você fala pra criança, olha, você é capaz, vai dar tudo certo, né, e tal. Não você olhar para uma criança e falar para ela que ela não serve para nada, né, que, sabe, aquelas palavras pesadas. Então, hoje, eu tô fazendo uma limpeza, uma faxina, um detox por dentro de mim,
tirando da minha vida toda palavra de maldição, tirando da minha vida toda crença limitante, né? Porque eu fui criada para não ser ninguém. Essa é a verdade. E todas as vezes que eu tentei crescer, né, ela me sabotava. E assim, e o que, né? E eu não tinha essa visão, gente, eu não enxergava, né? Muitas das vezes quando eu tive um salão, muitos anos atrás, ela falava que eu não ia conseguir. E aquilo foi entrando dentro de mim, foi entrando dentro de mim, e eu comecei a achar que era verdade. Poxa vida, né? Se a minha mãe tá falando que eu não vou conseguir, então eu não vou conseguir. E, gente, eu perdi tudo, tudo. Então, assim, experiência de fracasso, experiência de perda, experiência dessas coisas. Nossa, como que eu tenho, gente? Como que eu tenho, sabe? E hoje não. Hoje eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei que eu vou lutar e eu vou chegar lá independente, sabe, da opinião dos outros. Eu nem conto mais os meus sonhos, os meus desejos, sabe, para ninguém, né? O narcisista, ele é tão ruim, a mãe narcisista, ela é tão perversa que, assim, ela sempre soube que o meu desejo era eu ter uma casa própria. E ela, toda a oportunidade que ela podia falar, ela falava assim para mim, quem não conseguiu sua casa própria, né, não é nessa época que vai conseguir. Quem tem casa tem, quem não tem não vai ter. E aquilo entrava no meu coração, então eu comecei a acreditar que eu nunca ia ter uma casa própria. Eu comecei a acreditar, sabe? Ela, tipo assim, eu comecei quando eu comecei a trabalhar com cabelo, ela começou a falar que eu não ia conseguir. Ah, você não vai conseguir, você não vai ter cliente. Então, assim, gente, foi horrível, horrível, né? Só que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele sempre cuida da gente. Deus, ele me libertou. Uma vez eu perguntei para Deus por que nada na minha vida dava certo. E Deus me fez enxergar que eu tinha uma mãe narcisista. Deus mostrou para mim que a minha mãe era narcisista. A partir do momento, gente, que eu descobri que ela era narcisista, não fui contando mais da minha vida para ela. Eu sei que, para falar a verdade para vocês hoje, é tão tóxico ter uma mãe narcisista, pelo menos a minha mãe era tão tóxica, que a melhor coisa que eu resolvi fazer foi me afastar. Então, hoje eu sou afastada da minha mãe narcisista, eu não tenho contato com ela. Eu cortei todo o contato, né? Porque ela deseja muito meu mal, ela fala muito mal de mim. Ela, nossa, meu Deus do céu, gente, não tem como, não tem como. Então, para minha sanidade mental, para o meu bem-estar, eu cortei todo o contato com ela, sabe? Eu não falo com ela no WhatsApp, eu bloqueei ela no meu WhatsApp, eu bloqueei ela no meu telefone. Sabe, eu não falo com ela por causa que é sem condições, né? É uma pessoa que ela só vem para ferir, só vem para maltratar com palavras que machucam, com palavras de destruição, sabe? Então, é muito triste, gente. É muito triste você ter uma mãe narcisista. É muito triste você ter uma família tóxica, né? Porque a mãe narcisista, ela coloca um filho contra o outro, né? A gente éramos em cinco comigo. E era uma guerra, era um filho contra o outro, era um filho brigando com o outro, gente. Era muito ruim. A gente não tem, assim, né? E até hoje, gente, uma união, sabe? A gente não tem uma união. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? São 3h10, 15h10 da tarde dessa terça-feira, dia 9 de dezembro. Gente, eu vou finalizar, já vou falar, né? Vou finalizar o vídeo
E aí eu vou contar pra vocês como é que foi hoje, né? Caio, dá licença. Eu comecei de manhã lavando a louça. Inclusive eu até terminei de lavar ela, mas eles estão vendo aqui atrás que tem os pratos que a gente almoçou, né? Então foi o seguinte, de manhã, hoje, o Caio, ele não foi pra escola, né, papai, porque ele tinha médico. Dá licença, Caio. Ele tinha médica aqui no postinho onde a gente passa, né? E do lado do postinho onde a gente passa é o UPA. E eu acordei hoje, gente, eu vi que ontem não tava legal, né? Ontem não tava legal, não. E aí eu vi que hoje eu acordei mais, assim, mais pior, porque eu tô com infecção de urina. Então eu não tava conseguindo... ontem eu senti assim, nossa, eu vou ficar ruim. Aí hoje eu fiquei ruim mesmo, assim, sabe, aquela dor assim nas costas. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou no UPA. Só que nós que somos mãe atípica, gente, é muito difícil, porque tipo assim, eu ia no UPA, só que eu ia ter que ir com o Caio. E ele já tava agitado, que ele não foi pra escola, que saiu da rotina dele. Ele já tava querendo... Tá bom. Ele já tava querendo ir pra casa. Eu cheguei com ele lá no postinho bem em cima do horário, porque é assim que eu faço pra poder ter um rendimento da consulta, porque se eu chego lá igual eles pedem, 15 minutos, 20 minutos antes, na hora que a médica chama, ele tá transtornado, e aí a gente não consigo conversar com a médica, não consigo fazer nada disso. A médica também não consegue examinar ele, então eu chego bem em cima do horário. Aí eu já cheguei ali quase dando 9 horas, aí a mulher só falou assim pra mim, espera lá no fundo. Aí a gente sentou, esperou uns 2 minutos, a médica já veio, já chamou ele e deu tudo certo. É assim que tem que ser, pelo menos com o Caio, funciona assim, né? Ele tem 11 anos, a gente aprende a lidar com os filhos da gente, né? Só que eu tava com dor, eu não tava legal, e eu com aquela coisa, né? Será que eu vou no UPA? Será que eu não vou? Porque o UPA demora o atendimento, o que eu vou fazer, né? Só que tem a lei, gente, tem a lei da Berenice Pina, que a mãe tem prioridade no atendimento, né? A mãe atípica, ainda mais quando ela tá com a criança. Só que não é isso que acontece na realidade, tá bom? Na realidade, eles não querem te atender, como que quando eu não tinha esse conhecimento dessa lei, não era feito atendimento. Quando eu fui, apresentei a lei para eles não quiseram me ouvir, eu tive que brigar. Como eu sou figurinha carimbada no UPA, eles sabem que eu sou uma pessoa que eu brigo, que eu falo, que eu discuto, eu não aceito. Eu quero que os meus direitos sejam cumpridos. Aí é aquela demanda. Aí eu já tava pensando nisso. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais ficar falando, eu não aguento mais ter que ficar conversa, olha, eu tenho direito. Aí a pessoa quer te enrolar e você tem que mostrar pra eles que você não vai aceitar, que você vai causar problema se o seu direito não for cumprido. E sempre foi assim, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Muito nisso. Falei, nossa, eu não acredito que eu vou, né? Mas eu tava com dor. E aí eu pensei comigo, bom, se eu não ir agora, que eu já tô aqui do lado do UPA, mais tarde vai piorar. E eu vou ter que ir, porque eu não tenho... em casa eu não tinha amoxicilina. A amoxicilina que tinha aqui tava vencida, né? Eu não ia tomar remédio vencido. Eu tenho medo. De remédio, eu tenho medo. Aí eu falei assim, então, não, eu vou. E, sinceridade, se eu tivesse dinheiro pra comprar amoxicilina na farmácia, eu tinha comprado amoxicilina na farmácia e tinha tomado. Eu só não comprei e tomei porque eu não tinha dinheiro, gente. Ah, mas não pode se automedicar. Concordo. Mas tem hora que a gente faz algumas coisas assim pra gente não passar por certas coisas, né? Aí eu fui com o Caio. Aí eu passei pela triagem, fiz a fichinha, passei pela triagem. E aí eu falei pro enfermeiro, né, que me atendeu, eu falei, olha, eu sou mãe atípica, eu tô com ele, né, o Caio é autista, e eu tenho atendimento prioritário. Aí ele olhou assim e fez assim, tá, só a senhora sentar lá e esperar.
Aí eu pensei comigo, meu Deus, é hoje, né? Mas O tá bom. capitelo, batom. Não, Caio, vai cantar lá na sala. Tchau. Aí ele pegou, eu fui, sentei. Eu não fiquei 2 minutos sentada, gente, no banco. Aí me chamaram no consultório, passei com a médica. A médica, ela me passou remédio pra casa, me passou injeções. Eu acho que eu tô até sonolenta. O corpo tá bem pesado, sabe? Tô sonolenta. Acho que foi a medicação que eu tomei. Aí eu peguei e tomei. Aí eu passei com a médica, ela falou assim pra mim, olha, você quer tomar uma medicação? Eu falei, quero, que eu tô com dor, né? E eu tenho que estar bem, gente, pra cuidar do Caio, né? Cuidar da minha casa. A casa ainda espera, mas o Caio não. Aí eu falei pra ela assim, não, eu quero tomar. Aí ela me deu, né, a receita e o prontuário pra eu tomar a medicação lá. Aí a enfermeira pegou, aí rapidinho também, assim, menos de 4, 5 minutos, me chamaram. Eu sei que tomei as medicações, eu sei que com 10 minutos eu passei no triagem, passei com a médica, tomei a medicação e tava indo embora. Gente, eu fiquei surpresa com isso. E nisso me traz uma lição assim, a gente tem que ter, nós, mães atípicas, que tá me assistindo, se você não é mãe atípica, avisa uma que você conhece. Caio, a gente tem que lutar pelos direitos da gente. Lutem pelo direito de vocês. Hoje funcionou, eu não precisei gritar, eu não precisei falar, eu não precisei chamar o coordenador do posto, do UPA. Funcionou. Então, assim, o que acontece? A gente tem que lutar. Primeiro, mães atípicas têm que saber do direito delas. Segundo, lutar pelaquilo que é direito. Entendeu? Então, ó, fui no UPA, me atenderam rápido, fui medicada, vim pra casa, preparei almoço, a gente almoçou e eu tô aqui com essa moleza, então é por isso que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu queria contar isso pra vocês. Vou finalizar o vídeo por aqui, gente, porque eu acho que eu vou dormir um pouco. O Caio tá bem agitado, vocês estão vendo. Hoje eu acho que eu não consigo nem gravar mais, porque ele tá bem agitado. E é isso. Então eu vou finalizar o vídeo. Vai pra lá. Quero pedir pra vocês, se inscrevam no meu canal, gente, interage comigo, eu quero conversar com vocês. Eu tô com 39 inscritos. Meus inscritos, conversa comigo, fala comigo, que vai ser um prazer falar com vocês. Peço pra vocês também, deixa um joinha, gente, aí no meu vídeo, compartilhe o meu canal. Pergunta o que vocês querem saber. Pergunta da minha vida, da vida do Caio, da vida da Cauane, da vida da Isadora. Pergunta o que vocês querem saber, como é que eu limpo, como é que eu deixo de limpar, como é que eu faço, como é que eu vivo. Gente, interagem comigo, tá bom? Muito obrigada, tá? Um beijo pra vocês. Compartilha, gente. Deixa seu like, sabe, seu joinha? Deixa seu joinha aí pra mim, seu like, tá bom? Me ajuda a crescer, tá? Tá. Beijão pra vocês. Até a próxima.